E vamos aqui com mais um Arte na Mesa, esse espaço em que a gente fala sobre música e arte. É um oferecimento da Rádio NASP, Acarte e Icon. Hoje tenho aqui comigo uma pessoa especialíssima, porque ele foi um ex-aluno. Hoje em dia, um músico, cantor, regente, defensor da música e das artes em Cosmópolis, Rafael Belling. Seja muito bem-vindo. Professora, eu é que agradeço. Estou me sentindo muito bem acolhido aqui por você, pela essa equipe maravilhosa. É um prazer estar aqui. Que legal. Rafael, que história incrível é a sua. Você agora, depois de formado, a gente vai falar sobre tudo isso, mas o fato de você estar numa posição de poder ajudar no desenvolvimento da música em Cosmópolis, ali na Secretaria de Educação, que maravilha. Mas eu quero voltar no seu passado. Eu sei o instrumento que você tocava quando você veio para cá. Você começou com a clarineta ou você... Não, eu comecei com flauta doce. Começo. E, na verdade, esse começo da flauta doce não foi esse começo de flauta doce que é muito comum em escolas, por exemplo. Não. Foi bem diferente. Eu fui para uma escola de origem alemã, sabe? Uma escola luterana, com professores, intercâmbio com alemães e tudo mais. E a minha formação na flauta doce foi muito próxima da música antiga, com flautas barrocas, música barroca. Então foi numa pegada bem diferente de musicalização com flauta doce. Você fala alemão? Klein bisschen. Pouquinho. Que invejinha. Não, mas olha... Eu amo essa língua. Eu também amo, mas quando eu comecei a estudar alemão, eu descobri que a vida é muito curta para aprender alemão. Olha, não é fácil. É difícil, né? Eu tenho vontade de aprender, mas também ainda não cheguei nesse nível. Voltando aqui, então você estava fazendo música antiga, e que horas que... E aí a flauta doce, que horas que o clarinete entrou na sua vida? Surpreendente. Foi muito depois ou não, logo depois? Logo depois. Eu me lembro que eu estava assistindo um concerto em uma igreja luterana, lá de Domingos Martins, que é uma cidade... Isso, Espírito Santo, ou talvez alguém conheça. E havia ali um concerto de alunos da UFES, ou da FAMES, eu não me lembro ao certo, que é a Faculdade de Música do Espírito Santo. E tinha um dueto de clarinete e flauta transversal. E aquilo foi para mim muito marcante. Eu achei muito lindo aquele dueto, né? Eu falei, nossa, eu queria aprender a tocar essa flauta preta, né? Então, assim, ali foi o primeiro contato e eu conversei, mãe, compra pra mim um clarinete, né? Tinha 15, 16 anos, né? Tinha que depender da mãe ainda. E aí consegui o clarinete e foi o primeiro contato com esse instrumento, que é um instrumento maravilhoso, enfim, e que usei muito aqui na faculdade, tocando na banda, em orquestra, enfim. Mas o meu instrumento do coração mesmo, até hoje, continua sendo a flauta doce. Então, sempre que eu posso, estou estudando os concertos, colocando assim... Você tem várias? Tenho várias, algumas daquelas de madeira, né? Que são o som bonito. Isso, o som bonito e... Enfim, é um instrumento que tem muitas possibilidades. Tem uma que você gosta mais, o alto, o soprano? Sim, o tenor? No campo da flauta doce, digamos assim, no campo da flauta doce profissional, né? O que a gente usa mais é a flauta contralto, a flauta alta. Pela tessitura dela, a gente consegue... Tem mais repertório. A minha mãe tinha uma dessa quando ela estudou. Minha mãe só fez faculdade quando os filhos já estavam na escola, sabe? Sei. Casou muito nova, teve filho muito novo. E tem um som lindo essa flauta. Tem. A flauta eu acho que é um instrumento maravilhoso, né? A gente, como eu disse antes, né, costuma ter essa ideia da flauta doce como pi, 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 né? Da musicalização. É que também a gente compra umas bem simplesinhas, Pois né? Tem isso também, mas... Por causa do preço e porque acha que vai tocar pouco tempo e tal. Mas o instrumento mesmo, feito de madeira, a tradição e tudo, é muito legal. É muito diferente e é um instrumento maravilhoso. Eu concordo. Bom, então são meio multi-instrumentista aqui. Aí você... Eu vi uma escrita sua em que você dizia que logo que você era bem adolescente, você decidiu ser músico e professor. Explica essa atração com a educação. Foi uma coisa... Que vamos combinar que música e educação combinam muito, Sim, né? é verdade. Mas você, como adolescente, não tinha essa noção. Então, o que aconteceu? Eu não tinha essa noção, mas tinha o sentimento.
Eu acho que é uma coisa que a gente sente mesmo que não compreenda, digamos assim, a profundidade da coisa, né? Sim. A gente sente, assim, alguma coisa, depois que a gente vai entender, puxa, já naquela época eu... Então, o que aconteceu, na verdade, professora, foi o seguinte, eu era uma pessoa muito tímida. Ainda hoje sou um pouquinho, mas era muito tímido mesmo. E a música, quando eu fui estudar tardiamente, lá por volta dos 15 anos, ela transformou a minha vida de um jeito muito especial, a ponto de mudar, por exemplo, a minha personalidade, parte dela. Né? Foi a primeira vez que eu me senti bom em alguma coisa. Então isso... Opa, eu esbarrei aqui. Isso foi, para mim, transformador em muita medida. E na medida em que eu sentia que aquilo fazia bem para mim, eu também sentia que, de alguma forma, eu deveria levar aquilo para outras pessoas. Então, ainda muito jovem e ainda no início da minha formação musical, eu já tinha absoluta convicção de que eu queria ser um professor de música. Você queria dividir, queria né? dividir, As suas compartilhar, alegrias. exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que sempre foi clara para mim e hoje eu tenho muita alegria e satisfação em poder fazer isso. Nossa, que legal. Quando você era aluno aqui do curso de música, você dava aula. Mas eu estou imaginando que com esse seu desejo, talvez você começou a dar aula até antes de vir para cá, de flauta, de repente. Como começou o seu caminho de professor? A minha formação musical, ela começou tardiamente, mas ela foi uma imersão, sabe? Eu fui morar no internato, no qual a aula de música, a música em si era vivenciada o tempo todo dia. Então, em pouco tempo eu tinha um conhecimento musical o suficiente para já poder ajudar outras pessoas. Claro que não era um professor, né? Sim, mas de repente pelo menos os iniciantes, né? Exatamente. Então, tão logo eu dominei ali algumas questões técnicas, algumas habilidades que me colocaram em condições de compartilhar com outras pessoas, eu comecei a fazer isso. Por exemplo, eu comecei a cantar no coral da escola com 15 anos. E com 16 anos eu já regia o coral, né? Claro que numa proposta experimental. Esse internato também era luterano? Esse internato era luterano. Também no Espírito Santo? Também. Esse sobrenome que vocês viram aí, né, o Belling, né, é de origem alemã. Então, a minha família tem um vínculo com a questão, né, da imigração pomerana, alemã aqui no Brasil. E eu fui estudar numa escola da Igreja Luterana que tem um vínculo muito forte com a comunidade alemã até hoje. Sim, com certeza. Eu tenho um cunhado que tem essa mesma história, só que em São Paulo, mas a mãe dava aula no colégio alemão e tal, e também com a igreja luterana, né? Aí você ia me dizer quando você começou a dar aula, aí já veio a regência junto, pelo que você está me falando? Eu né? acho que foi... Essa imersão aí foi te dando muitas possibilidades. Então, quando você veio para o NASP, aliás, como é que você soube do NASP? Olha, eu sempre fui, desde os 4 anos, adventista. Minha família vinha de uma tradição luterana e conheceu a igreja adventista por volta ali de 1996, 95, quando eu tinha ali uns 3, 4 anos. E, a partir dali, a gente começou a ter um vínculo maior com a igreja adventista. No entanto, era uma igreja adventista pequena, muito afastada. E quando eu fui para esse internato luterano, eu permaneci sendo adventista e fui ser regente de um coral adventista da cidade de lá onde eu trabalhava. E um colega havia estudado aqui, ele tinha feito direito. E ele me disse, você precisa ir para o NASP, conhecer. Eu obviamente já tinha ouvido falar, mas não sabia, assim, o que era, né? E aí ele me contou, eu falei, nossa, mas que legal, tem isso tudo? Eu falei, tem. Então, você tem que ir. E daí foi o ímpeto para que eu pudesse me interessar. E fiz o vestibular, vim para cá, enfim. Isso começou em 2011. Então, em janeiro de 2011, eu estava aqui para começar a graduação. Uma coisa que eu acho muito bacana na sua experiência, eu lembro de você como aluno, um aluno que aproveitou muito as coisas da vida universitária, né? Tem gente que vem, estuda, vai... Não, você tocou em banda e orquestra, como você falou, você cantou em coral, você cantou na oficina também, Sim, né? fui agente assistente do Oficina Vocales por 3 anos. Petro. Então, assim, quando a faculdade, para você, foi mais uma imersão, né? Foi uma imersão. Você tornou ela uma imersão. Na verdade, sim, eu acho que tem grande parte do meu interesse... Do desejo. Do desejo.
Mas eu preciso dizer, e não é puxando, né, fazendo confete não, porque eu tô aqui, né? Mas eu tive uma excelente graduação. Hoje, depois de ter feito mestrado, doutorado, conhecer outros cursos pelo Brasil afora, eu tenho absoluta convicção de que o NASP me formou muito bem em termos de graduação. Então, de fato, eu vivi aqui uma imersão musical, né? Isso foi muito real para mim e, com certeza, me abriu muitos caminhos essa formação. Então, ela foi profundamente relevante para mim, como pessoa, inclusive, e como profissional, sem dúvida. Ai, que legal, Rafael. Quando você se formou, você foi direto trabalhar ou você já foi direto para o mestrado? As duas coisas. Você foi paralelamente. Isso, eu passei no mestrado quando eu estava ainda na graduação. Então, eu estava no último ano. Eu lembro que eu adiantei o TCC. Você fez prova onde? Na Unicamp. Tá. Eu adiantei o TCC, falei, professora, me ajuda, deixa eu terminar minhas horas de estágio, né? Que eu quero me dedicar a isso. Eu sabia que eu queria fazer mestrado. E aí fiz o vestibular, o processo seletivo do mestrado. E ali por volta de novembro, outubro, não lembro muito bem, já estava aprovado no mestrado. Mas eu tinha que terminar a graduação. E aí, terminei a graduação em dezembro e em janeiro já estava trabalhando em Cosmópolis e começando o mestrado logo na sequência. Então foi tudo bem simultâneo. Saí da graduação e caí aí, né, na vida acadêmica do mestrado e na vida profissional, assim. Nossa, que legal, porque um complementa o outro, né? Sim, muito. Você, em Cosmópolis, a sua primeira atividade foi como professor ou como regente? Como professor. Cosmópolis, na época, tinha um trabalho, o projeto da época levava aula de musicalização para a escola. Então, eu fui trabalhar nessa frente e fui ser professor de musicalização com alunos de 1º ao 5º ano em uma escola municipal. Então, foi esse o meu primeiro trabalho. Eu te perguntei porque antes de você ir para lá, o Marcos, que se formou aqui antes de você, ele já era regente de coral, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas depois você chegou a reger também? Então, o Marco, ele fez um trabalho, ele foi pioneiro num trabalho de coral, que não existia, o que existia era esse trabalho na sala de aula, e ele ele começou a ser um pioneiro com essa frente do coral, por isso ele já trabalhava como regente à época, quando eu cheguei, né? Mas eu fui primeiro para a sala de aula. Depois eu acabei fundando um coral na minha escola, que era um coro de 1º a 5º ano, né? E aí comecei a trabalhar com coral, depois veio o coral municipal, enfim, mas sala de aula e depois, posteriormente, o trabalho com coral. Tá, e quando é que você chegou na Secretaria de Educação? Eu cheguei na Secretaria de Educação logo após a pandemia, agora em 2021, digamos assim. Então, até lá, de 2015, quando eu entrei na prefeitura, né, me formei em 2014, em 2015 eu comecei. E agora, em 2021, eu comecei na Secretaria de Educação, onde eu assumi o cargo de coordenador de música. Então, eu tive a oportunidade de dirigir, por assim dizer, todos os trabalhos de música que a gente tem na cidade de Cosmópolis, que aí já não eram mais só aqueles, eram outros, e a gente tem trabalhado para ampliar. Depois eu quero voltar na tua vida acadêmica, mas já que a gente está falando do teu trabalho nessa secretaria, vocês têm um trabalho muito bonito, eu vejo, tem vários ex-alunos ali, né? E às vezes vem um coral de vocês cantar aqui na Semana da Arte e tal, e a gente fica super empolgado com os resultados que vocês têm. Mas, além disso, você tem alguma coisa de extensão também, né? Porque no currículo a gente põe o obrigatório é Fundamental 1, né? Música. E aí no Fundamental 2 as escolas oferecem uma coisa aqui, outra ali, um coral, uma banda. Vocês têm um projeto para Fundamental 2, né? Então, o que nós temos hoje é algo bastante diferenciado em termos do que apregou a legislação, por exemplo, né? Hoje nós temos assegurado por lei que a música seja um componente da disciplina de arte, né? Então, dentro da aula de arte, que é obrigatória, você tem que ter conteúdos de música, né? Cosmópolis foi pioneira em não apenas trabalhar com os conteúdos, mas em elaborar uma disciplina de música. Então, legal. Hoje, o nosso trabalho ele é o seguinte, nós começamos com musicalização infantil na creche, com bebês. A gente tem lá um trabalho com todas as nossas creches, onde o professor de música vai até lá, faz uma aula, as crianças, os bebês, né, a partir dos 4 meses, tem esse primeiro contato, depois eles vão para a pré-escola com
3, 4, 5 anos, com professores com aulas semanais, bonitinho, né? Depois eles entram no fundamental, e ali no fundamental a música está no currículo deles, eles têm que fazer avaliações, eles têm um currículo para seguir, protocolo, sabe? É uma coisa bem séria mesmo, tem nota, né? Sistematizada. E quando eles chegam no fundamental, a gente tem alguns caminhos para eles. Um deles é o canto coral, nós temos corais em todas as escolas de 6º ao 9º ano, onde o aluno pode participar. E nós temos também a escola de música, que depois eu quero falar um pouquinho mais sobre ela. É a escola de música, a gente acabou inclusive de inaugurar essa escola, que foi, foi um salto muito grande que nós demos em Cosmópolis. Nós criamos agora, por força de lei, de projeto de lei, uma escola municipal de música em Cosmópolis. Então a gente tem agora um espaço perpétuo para o ensino de música. Então, o aluno que ele sai também ali do 1º ao 5º ano e está no 6º ao 9º, e depois no ensino médio, depois na vida adulta, ele pode vir até a escola para buscar formação. E lá a gente vai ter curso de mais de 15 opções de instrumentos, além de ter o coro municipal, bandas, orquestras, cameratas, múltiplos grupos musicais nos quais ele pode estar tendo uma vida musical bem robusta. Tem uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho trabalhado muito por isso, que é essa vivência permanente da vida musical, digamos assim, né? Então, por exemplo, a criança, na escola de 1º ao 5º ano, ela tem um coral. Então, ela canta nesse coral do 1º ao 5º ano. Tem alguns conceitos básicos, como afinação, que ela tem que trabalhar, né? A primeira experiência dela com coral. E a percepção dela vai ser super desenvolvida. Exatamente. Ela vai ter que descobrir o que é cantar num coral, né? O que é a postura, o que é o uso da voz, o que é um afinado, um desafinado, fazer uma segunda voz. É a primeira experiência. Depois ela vai para o 6º ou 9º ano. Ali, ela 12 até 15, 14. Ali ela tem uma outra experiência com coral, que é a divisão de vozes, uma coisa um pouco mais rebuscada, aquele trabalho que vocês conhecem aqui. Repertório também, isso, né? repertório. Música popular brasileira. Exatamente. Quando ela sai dali, ela vai para o coral municipal da cidade. E ela ali pode ficar a vida inteira. Então nós estamos agora criando um mecanismo no qual ela pode começar a ter uma vivência musical, por exemplo, com um canto coral, quando ela tem 5, 6 anos, até o resto da vida dela. Tudo isso oferecido pelo poder público, de forma 100% laica, gratuita e com toda a qualidade que a gente pode oferecer. Então isso é uma coisa que me traz muita alegria. E a gente tem que se orgulhar muito disso, de ter projetos assim acontecendo na nossa região, no nosso país, né? Porque impacta a vida das pessoas, de fato. Com certeza. E assim, tanta gente que gosta, né, do canto e às vezes tá, sei lá, uma pessoa de adultas, né, como você mencionou, uma pessoa que foi para outro campo profissional, mas gosta. E aí não tem, né? Porque até nas próprias igrejas, onde sempre existiu o coral tá um pouco fora de moda, né? Infelizmente. Verdade, você falou. E aí as pessoas pararam de aprender. Eu tenho uma sensação, Rafael, de que os meus alunos, quando eu olho para os meus ex-alunos, né, que se tornaram cantores, né? Porque tem gente como você que foi para a área da regência do instrumento e tem outros que foram para a área do canto. E aqueles que tiveram experiências fortes com coral, para mim, eles são melhores. Mais completos de alguma forma, né? Não tem comparação. E eu tenho eu vejo assim com uma certa tristeza que eu vejo com muita frequência gente que canta bem, que você percebe, com 15, 16 anos, tem um potencial, mas não quer cantar em coral, não quer. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, além de tudo, é extremamente rico para dar experiência coral que para mim, ela é singular, ela não tem comparação. Não é a mesma coisa que cantar em grupo, não é a mesma coisa que cantar sozinho. Tem uma coisa que é uma coisa assim meio etérea, mas é uma frase do John Rutter, aquele compositor britânico que eu adoro. Ele diz assim que o coral, né, o canto coral, né, é um símbolo do que seria a humanidade se ela caminhasse junta em prol de algo maior. Que bonito, né? isso! Então, assim, uma escola sem coral é uma escola sem alma. Assim como uma igreja sem coral é uma igreja sem alma. E você falou uma coisa interessante, que hoje o coral está fora de moda, né? Mas está fora de moda não porque ele ficou chato ou obsoleto, Imagina, né? Não, ele é maravilhoso. Maravilhoso, ele continua sendo maravilhoso tal qual era, sei lá, 500 anos, né? Sim. Então, o que a gente tem, na verdade, hoje é uma carência, justamente, de trabalhos que apresentem o canto coral em suas múltiplas possibilidades, na sua
feição mais interessante, mais chamativa, né? Para a garotada, desde pequena, começar a entender que no canto coral ela pode ter uma formação musical muito completa, ela pode ter uma formação social, artística, uma formação humana, enfim, múltiplas frentes são trabalhadas ali naquela experiência do canto coral. Então isso é muito enriquecedor. Eu queria voltar na tua história acadêmica. Eu queria saber, você focou o quê no mestrado e no... Porque assim, a gente sabe, né, ainda mais você, a gente já viu aqui, que você é uma pessoa de interesses múltiplos dentro da música. Muitas paixões. Né? Muitas paixões. Não só na música. Graças a Deus, né, porque isso é bom. Mas, e aí, qual foi o teu enfoque, o teu encaminhamento na hora de sair para esses estudos de pós-faculdade, né? Tudo vinculado à educação. Lembra daquele interesse lá, que queria ser né? professor. Exatamente. Isso permaneceu e permanece vivo em mim como uma chama incessante esse interesse pela educação. Então, assim que eu me formei na graduação, na qual eu já tinha me direcionado para o campo da educação musical, eu fui para o mestrado e ali na Unicamp pude estudar um pouco mais sobre o funcionamento psíquico na questão da aprendizagem musical. Foi um trabalho bem teórico, no sentido assim de entender como que as pessoas, por exemplo, se tornam mais criativas na música. Eu estudei o processo de criação musical à luz de uma psicologia específica para tentar entender como que nós, professores de música da escola regular, por exemplo, poderíamos desenvolver trabalhos para proporcionar aos nossos alunos propostas mais criativas, mais interessantes, mais atraentes, para chamar a atenção dessa garotada e fazer eles se interessarem mais por música. Então, ali foi... Te dá vontade, assim, de ir lá no Canadá conhecer o Levitin? Olha, sim, a gente lê os trabalhos, Claro, estuda, mas com certeza, se pudéssemos ir até lá, fazer uma experiência, né? Seria muito legal. Seria muito legal. Então, o meu mestrado foi em música, né? Mestrado em música, mas com essa ênfase na educação musical. E no doutorado, eu já saí da faculdade de música e fui fazer doutorado na faculdade de educação. Educação. Então, a minha guinada para a educação foi cada vez maior. Você estava na Unicamp também no doutorado? No doutorado eu fui para a Unesp. Tá, então você fez no Instituto de Artes na Unicamp. Isso, mestrado. E na Unesp, Instituto de Educação. Exatamente, no departamento de educação. Daí foi uma afinidade com o orientador também. Eu desenvolvia estudos de uma pessoa específica, o Newton Duarte, da Unesp de Araraquara. Certo. Então, é um pesquisador da corrente teórica a qual eu me filio. Então, ele estava lá, ele é a maior representante. Eu falei, eu tenho que ir para lá estudar com ele, né? Com então, por isso eu fui para a Unesp de Araraquara e fiz ali o doutorado com ele. Foi uma experiência inenarrável, né? De profundidade acadêmica e científica, mas também, como eu disse antes, voltada à educação, né? E nesse momento, estudando justamente propostas de currículo para a educação escolar. Como a gente estruturar esse ensino de música, né? Nossa, então você tá assim, tá com a alegria, a faca e o queijo, né? Porque toda a tua formação te preparou para o que você tá fazendo agora. Deus é bom, né, cara? Olha, eu acho que eu sou muito sortudo também, de alguma forma. Claro que a gente tem a trajetória da vida da gente, a gente se dedica, se esforça muito, mas algumas coisas, assim, né, acontecem de forma que a gente fica assim, uau! Porque acontece, eu falei Deus é bom, porque às vezes ele te coloca num caminho para estudar uma coisa que você ainda não sabe nem como você vai usar, mas lá na frente você vê a peça se encaixa, né? Isso, a vida é surpreendente, assim, às vezes. Tá, mas aí, o Rafael ainda toca? Olha... Qual é a performance do Rafael agora tá sendo... tocar, às vezes, cantar, o que tá acontecendo? Bom, porque você deve ser uma pessoa bem ocupada. Então, né? Hoje eu continuo atuando como regente, então eu rejo 2 coros, um em Campinas, que é o coral da Igreja Luterana de Campinas. Olha que legal. Então, esse vínculo Voltou também... nas raízes. Volto às raízes, então eu trabalho um coro que tem 115 anos de história em Campinas, é um dos corais mais tradicionais da cidade, apesar de ser um coral de igreja, né, que não é um coral artístico assim, né, mas é um coral de igreja que tem uma vida artística muito bonita. E também trabalho como regente de um outro coro luterano em Valinhos. Né? Então eu trabalho aqui na região com regência de coral. E pelos ofícios legais, burocráticos da vida em Cosmópolis, eu acabei
tendo que deixar os instrumentos para lá, tendo que deixar os trabalhos. Então, por exemplo, eu era regente do Coral Municipal de Cosmópolis, passei a regência, porque acabei sendo inundado pelos trabalhos, né? Então, a vida, digamos assim, artística, confesso que anda um pouquinho encalhada. O educador tá sobrepujando o músico. Tomou conta e tomou todo o tempo dele, né? Então, assim... mas são fases, né? Eu acho que são fases. Eu acho que haverá uma fase em que eu devo voltar. Eu falei pra minha esposa, inclusive, falei, querida, eu preciso voltar a estudar meus concertos de Telemann. Assim, por favor. Né? Dá vontade de fazer, mas aí você vê lá, tem que terminar o relatório daqui, tem que terminar o negócio, e aí você fica... Não, são fases e na vida a gente não dá pra abraçar o mundo, mas assim, se você puder voltar pra clarineta, ela é muito maravilhosa, ou pra flauta, né? Fazer coisas musicais. Nossa, que legal, o nosso tempo passou muito rápido, mas eu queria que antes da gente acabar, você de repente deixasse uma mensagem para alguém que pretende estudar música ou que é pai de um adolescente que está tentando se decidir. Eu entrevistei já nessa mesa de conversas aqui, eu entrevistei a professora Ellen Stencil e eu lembro dela ter dito que tem muitas famílias se sentem inseguras, né, quando o filho decide fazer música. E aí ela elencou várias situações em que realmente hoje a música é uma possibilidade digna, né, de vida profissional e tal. Então, e você tem um histórico completamente diferente do dela, então eu queria que você, de repente, olhe para aquela câmera e falar, né? Eu acho que eu poderia fazer uma divisão em duas partes. Primeiro, uma coisa mais técnica e objetiva, né? Vale a pena fazer música. Nós temos muitos caminhos de trabalho, de atuação. Hoje eu tenho muitos colegas que fizeram direito, que fizeram engenharia e que estão no perrengue. E tenho meus colegas músicos estão quase todos trabalhando e com alguma coisa bem legal fazendo. Então, assim, não é uma profissão que vai te deixar no alento, né? Felizmente, nós ainda temos muito trabalho. Mas o que eu acho mais importante, professora, e quero dizer aqui para todos, é que nós temos que olhar para a música como arte e olhar para a arte como um elemento central na formação humana. Porque a música ela não é apenas um adereço, um luxo na vida das pessoas. Ela é, na verdade, inerente à nossa humanidade. Então, quando nós colocamos o nosso filho para estudar música, quando nós nos colocamos numa vida artística, seja ela profissional ou amadora, nós estamos uma espécie de reencontro com a nossa ancestralidade, aquilo que nos transformou em seres humanos completos como nós somos hoje. Então a arte ela é essencial para a nossa vida e eu advogo muito por isso. Acho que nós temos que defender de fato o ensino de música na escola, o ensino de música nas igrejas, o ensino de música nos espaços de convívio das pessoas, porque a música é transformadora, ela humaniza e ela tem um potencial gigantesco de fazer a gente ser mais feliz. Num mundo de tanta tristeza, a gente pode ser mais feliz com música. Coisa linda! Obrigada, Rafael. Obrigada por essas palavras. Você ficou aí nesse momento aqui que terminou tão bonito e inspirador e a gente quer que você participe desses momentos em outros dias, outras semanas. Então, segue a gente nas redes sociais. Se você está no YouTube, elas estão aí na sua tela. E se caso você estiver nos ouvindo pela Rádio NASP, então aí você tem acesso a @acartunasp.ec ou @unaspbr ou ainda @unaspec. Por essas redes sociais você fica sabendo o que acontece na Rádio NASP e o que acontece no NASP. E no nosso entorno, como a gente viu hoje. Um grande abraço.